Estamos de volta com gente.com, hoje recebendo aqui no estúdio o ufólogo Adhemar Jevaer. Então a gente terminou falando sobre as suas experiências, Adhemar, porque você acredita nisso com toda a certeza do mundo. Não. Mas eu preciso saber. Não, eu não Não acredito. acredita? Não. Eu sei. Então que você eles acredita. existem. Porque eu costumo dizer sempre assim, as pessoas falam assim, o que eu faço para acreditar nesse assunto? Falo, primeiro você se informa. Esse não é um assunto de crença ou um assunto de opinião. Esse é um assunto de informação. A ufologia hoje é reconhecida não só pelo Brasil, mas só na América Latina por 6 outros países. Países que têm comissões oficiais de pesquisas ufológicas que são mantidas com recurso público e que dão resultado. Há uma organização oficial no Chile, por exemplo, que é ligada à Diretoria Geral de Aviação Civil daquele país, em cujo site tem até mesmo filmagens de discos voadores feitas por pilotos da Força Aérea chilena, casos estarrecedores. Então, esse é um assunto de informação. Não tem mais espaço para o será que não existe? Não é especulação. Até o brigadeiro do ar, Junichi Saito, que é o comandante da aeronáutica brasileira, já determinou em uma resolução que foi publicada, imagine você, no Diário Oficial da União, uma resolução em que se determina que todos os registros de discos voadores sejam passados ao CONDABRA, o Comando Brasileiro de Defesa Aeroespacial em Brasília. Bom, mas o fato é que quem teve a sua própria experiência, aí sim defende ainda mais com mais ênfase, porque viveu essa situação. Como foi a sua experiência? Eu gostaria que você relatasse para a gente alguma coisa assim que impressiona demais com outras pessoas, casos que você já recebeu o relato. Olha, Miriam, eu tive 2 experiências assim que, dentro daquelas que eu investigo, das experiências que me contam, que nós vamos atrás em todos os lugares do Brasil, a minha área de atuação maior é na Amazônia, entre todas as experiências que eu conheço, as minhas não são grande coisa. Mas você foi contatado? Não tive nenhuma experiência direta com seres extraterrestres, mas com as naves. As pessoas têm que entender que essas naves são veículos que servem para transportar coisas, pessoas, de um ponto para outro, como são nossos veículos. Os contatos se dão com seus tripulantes. Essas naves pousam, os tripulantes saem e contatam as pessoas. Como nós fizemos na Lua. A nossa nave pousou, desceram um astronauta, só não contatar ninguém porque não tinha ninguém lá. Como são esses tripulantes? Iguais a nós. Iguais a você, iguais a mim. Mas iguais assim, na aparência, estatura? Perfeitamente idênticos. Mas eu já vi outros relatos de seres de cor estranha, cinza, verde, com manchas, olhos oblíquos. Isso tem a ver? Existem alguns. Outro conceito muito importante que a gente tem que deixar claro para quem está nos ouvindo. É que nós não estamos sendo visitados por uma única espécie. Não é que um planeta tenha atingido um grau de evolução muito alto e vindo até a Terra. São muitos planetas que têm graus de evolução avançado que estão espalhados pelo cosmos, estão se visitando, estão passeando pelo cosmos, fazendo comércio, turismo, sei lá o que, troca de informações, coisa que um dia nós também vamos fazer. Isso vai acontecer fatalmente com a Terra, tem que ocorrer. Nós já estamos num estágio evolutivo que já estamos à porta de um contato, então assim, à beirada de um contato com essas civilizações devido às nossas experiências aqui pelo espaço ao redor da Terra. Então, os contatos com esses seres, eles acontecem de muitas maneiras. Às vezes, você tem uma experiência quando você está dirigindo seu carro, indo para algum lugar, você está numa fazenda, você está, não sei, em algum lugar mais aberto, isolado. Geralmente. Mas há também muitas ocorrências, não são poucas, que se dão em plena cidade. Eu tenho aqui em Curitiba é uma metrópole, 2 milhões de habitantes. Eu tenho em Curitiba casos de pessoas em prédios aqui, em alguns bairros da cidade, 15º andar, o cara olha para fora da janela, está lá uma nave. A nave em cima de um bairro, sendo vista lateralmente por quem está no 15º andar de um prédio. Esses casos acontecem. E todos veem ou uma pessoa vê? Várias pessoas veem. Mas eu digo, não é todo mundo que estiver diante daquela imagem que vai conseguir ver? Há casos assim, nós ainda estamos tentando entender por quê. De uma multidão olhar para cima e apenas algumas pessoas virem um objeto lá em cima e as outras não virem, por alguma razão. A gente não sabe, a gente está tentando entender isso. Esse fenômeno é muito complexo. E quando eu me refiro a fenômeno, eu me refiro assim, a todos esses casos somados, casos de observação de naves e contatos com os tripulantes. É um fenômeno muito complexo que está sendo investigado com muito esforço pelos ufólogos. É relatado regularmente na revista UFO e por outros veículos também no Brasil e no exterior. Mais complexo ainda, fenômeno de abdução, o que as pessoas contam? Pois é, a abdução é o ponto extremo da ufologia, é quando o cidadão é levado para bordo da nave. Por exemplo, nós tivemos recentemente, no mês de maio, de 16 a 18,
É o segundo Fórum Mundial de Contatados. Você abriu o teu programa falando disso, né? Esse Fórum Mundial de Contatados foi um evento que a revista promoveu aqui em Curitiba pela primeira vez. Nosso primeiro evento em Curitiba, de muitos, que nós fazemos em Foz do Iguaçu, Florianópolis, Porto Alegre. Agora nós resolvemos fazer aqui em Curitiba uma série de eventos. E esse foi caracterizado por termos, de um lado, um grupo de 10 contatados e abduzidos e 5 conferencistas especialistas, descrevendo experiências desse tipo de abdução e contato para 500 pessoas que compareceram. 500. Foi uma coisa medonha. Não, relata uma experiência aí para nós que chamou muita atenção. Vou te contar uma das mais extraordinárias que nós tivemos aqui. Nós trouxemos o norte-americano Travis Walton. Ele é muito famoso na história da ufologia mundial, porque em 1975, ele ainda já era jovem, ele era um lenhador no estado do Arizona. E voltando para casa, com uma caminhonete, numa caminhonete cheia de rapazes, todos eles lenhadores, voltando para casa, eles foram paralisados por uma nave no meio do caminho, no meio da floresta. E ele saiu do carro e ele foi arrebatado pela nave na frente de todos eles. Ele foi levado e ficou 5 dias a bordo de um disco voador. 5 dias. A história dele foi pesquisada, repesquisada de todas as maneiras e é absolutamente concreta. Essa história virou o filme Fogo no Céu. Stop, Mike! Stop the truck! Travis! As pessoas podem encontrar em alguma locadora, na internet. Vou fazer aqui pergunta absurda agora. Sem A problema. pessoa não volta com nenhuma marca, com nada Volta. que... Volta com marcas, às vezes, porque dentro das naves, e como eu falei, nós estamos sendo visitados por vários seres, então os objetivos deles são variados também. Então, alguns desses seres fazem as abduções com um propósito, que eu diria assim, de experimentação científica. Como nós faríamos se nós estivéssemos numa circunstância oposta. Nós, dentro de naves mais avançadas, daqui 100 anos, visitando outros planetas, vendo uma civilização mais atrasada, vamos ter o desejo científico de examinar aquelas civilizações para ver como são, de que são feitas, enfim, né? Eles fazem isso conosco. Eles levam pessoas para bordo de nave, eles retiram sêmen de homens, óvulos de mulheres, eles retiram porque isso aí tem DNA e essas substâncias servem para se fazer crianças e é possível que aí esteja a chave para a resposta de um segmento da ufologia, do porquê algumas dessas espécies nos raptam, para talvez reconstituir uma capacidade reprodutiva perdida por parte deles, então precisam de nosso material genético que é abundante, ou talvez para povoar outros planetas, enfim. E com relação a essa ideia, vai justamente de encontro a ela o fato de que esses seres são iguais a nós. Em 99,9% dos casos, os seres não são diferentes de nós, são iguais a você, eles têm 2 pernas, 2 braços, um tronco, um pescoço, uma cabeça com 2 olhos, um nariz, uma boca, 2 ouvidos, alguns têm cabelos. Eles são idênticos, eles têm cotovelos, onde nós temos, eles têm joelhos, onde nós temos, eles têm o que nós temos. A única diferença que você notaria num desses seres... sons, como é que é? Falam às vezes, mas em geral se comunicam por telepatia. Então, se você está dentro da nave, você acabou de ser levada, você pensa em formular uma pergunta e já recebe a resposta na tua cabeça em teu idioma. Porque a telepatia prescinde do problema de comunicação de linguagens diferentes. Ela passa, ela faz um bypass por isso aí. Então é possível que a pessoa se comunique com esses seres por telepatia. E a pessoa, inclusive, ouve eles se comunicando entre si dentro da nave por telepatia. Ixi, bom, será que devemos temer? Isso que aconteceu com o Travis Walton, que veio aqui a Curitiba e contou para a nossa plateia de 500 pessoas como ele viu os seres se comunicando entre si por telepatia. E ele ali, como que eu estou entendendo isso? O que está acontecendo? A gente vai fazer mais um intervalo, daqui a pouquinho eu vou insistir com o Ademar se a gente deve temer tudo isso. E se você está achando tudo isso uma grande maluquice, nós vamos voltar e perguntar, insistir com ele nessas questões, até que ponto tudo isso é uma verdade absoluta. Até já.